Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Comte Sponville, editora Martins Fontes, São Paulo, 1999, tradução de Eduardo Brandão. Capítulo 17, o humor. Que ele seja uma virtude poderá surpreender, mas é que toda a seriedade é condenável, referindo-se a nós mesmos. O humor nos preserva dela, e além do prazer que sentimos com ele, é estimado por isso. Se a seriedade designa a situação intermediária de um homem equidistante entre desespero e futilidade, como diz lindamente Jankelevich, devemos observar que o humor, ao contrário, opta resolutamente pelos dois extremos. Polidez do desespero, dizia Villon, e a futilidade pode fazer parte dela. É impolido dar-se ares de importância. É ridículo levar-se a sério. Não ter humor é não ter humildade, é não ter lucidez, é não ter leveza, é ser demasiado cheio de si, é ser demasiado severo, demasiado agressivo, é quase sempre carecer com isso de generosidade, doçura e misericórdia. O excesso de seriedade, mesmo da virtude, tem algo de suspeito e inquietante. Deve haver alguma ilusão ou algum fanatismo nisso. É virtude que se acredita e que por isso carece de virtude. Não exageremos, porém, a importância do humor. Um canalha pode ter humor, um herói pode não ter. Mas isso é verdade, como vimos, para a maioria das virtudes, e não prova nada contra o humor, a não ser o que é claríssimo, que ele não prova nada. Mas se quisesse provar, continuaria sendo humor? Virtude anexa, se quisermos, ou compósita. Virtude leve, virtude inessencial, virtude engraçada, em certo sentido, pois caçoa da moral, pois se contenta com ser engraçada, mas grande qualidade, mas preciosa qualidade, que, por certo, pode faltar a um homem de bem, mas não sem que isso atinja em algo a estima, inclusive moral, que temos por ele. Um santo sem humor é um triste santo. E um sábio sem humor seria mesmo um sábio? O espírito é o que encarnece de tudo, dizia Lain, e é por isso que o humor faz parte de pleno direito do espírito. Isso não impede a seriedade, no que diz respeito a outrem, nossas obrigações para com ele, nossos compromissos, nossas responsabilidades, até mesmo no que diz respeito à condução de nossa própria existência. Mas impede de nos iludirmos ou de ficarmos demasiado satisfeitos. Vaidade das vaidades, só faltou ao Eclesiastes um pouco de humor para dizer o essencial. Um pouco de humor, um pouco de amor, um pouco de alegria. Mesmo sem razão, mesmo contra a razão. Entre desespero e futilidade, às vezes a virtude fica menos num meio termo do que na capacidade de abraçar, num mesmo olhar ou num mesmo sorriso, esses dois extremos entre os quais vivemos, entre os quais evoluímos e que se encontram no humor. O que não é desesperador para um olhar lúcido, e o que não é fútil para um olhar desesperado. Isso não nos impede de rir do que vemos, e é sem dúvida o que de melhor podemos fazer. O que valeria o amor sem a alegria? O que valeria a alegria sem o humor? Tudo que não é trágico é irrisório. Eis o que a lucidez ensina, e o humor acrescenta num sorriso que não é trágico. Verdade do humor. A situação é desesperadora, mas não é grave. A tradição opõe o riso de Demócrito às lágrimas de Heráclito. Demócrito e Heráclito, lembra Montaigne, foram dois filósofos, o primeiro dos quais, achando vã e ridícula a condição humana, só saía em público com um semblante zombeteiro e risonho. Heráclito, sentindo piedade e compaixão por essa mesma condição nossa, trazia o semblante continuamente entristecido e os olhos carregados de lágrimas. E por certo não faltam motivos para rir ou chorar. Mas qual é a melhor atitude? O real que não ri nem chora não dá a resposta. Isso não quer dizer que tenhamos escolha. Em todo caso, não quer dizer que essa escolha dependa de nós. Eu diria antes que ela nos constitui, nos permeia, riso e lágrimas, que nós oscilamos entre dois polos, uns pendendo mais para isso, outros mais para aquilo. Melancolia contra alegria? Não é tão simples assim.
Montaigne, que tinha seus momentos de tristeza, abatimento, desgosto, ainda assim prefere Demócrito. Prefiro o primeiro estado de espírito, ele explica. Não porque é mais agradável rir do que chorar, mas por ser mais desdenhoso e por nos condenar mais do que o outro. E parece-me que nunca podemos ser tão desprezados quando merecemos. Chorar por isso seria levar-se demasiado a sério, mas vale rir. Não acredito que haja em nós tanta infelicidade quanto a vaidade, nem tanta malícia quanto a tolice. Nossa própria e peculiar condição é tão ridícula quanto risível. De que adianta se lamentar por tão pouco, por esse pouco que somos? De que adianta se odiar? Que odiamos levando-nos a sério, quando basta rir? Mas há rir e rir, e cumpre distinguir aqui o humor da ironia. A ironia não é uma virtude, é uma arma, voltada quase sempre contra outrem. É o riso mau, sarcástico, destruidor, o riso da zombaria, o riso que fere, que pode matar, é o riso a que Spinoza renuncia. Non ridere, non ludere, ne que detestare, sed intelligere. É o riso do ódio, é o riso do combate. Útil? Como não, quando necessário? Que arma não o é? Mas nenhuma arma é a paz, nenhuma ironia é o humor. A linguagem pode enganar. Nossos humoristas, como se diz, ou como eles dizem, muitas vezes não passam de ironistas, de satiristas, e por certo são necessários, mas os melhores misturam os dois gêneros. É o caso de Bedos, mais ironista quando fala da direita, mais humorista quando fala da esquerda. Puro humorista quando fala de si mesmo e de nós todos. Que tristeza se só pudéssemos rir contra, e que seriedade se só soubéssemos rir dos outros. A ironia é isso mesmo, é um riso que se leva a sério, é um riso que zomba, mas não de si, é um riso, e a expressão é bem reveladora, que goza da cara dos outros. Se volta contra o eu, é o que se chama autoderrisão. Permanece exterior e nefasta. A ironia despreza, acusa, condena. Leva-se a sério e só desconfia da seriedade do outro. Ainda que, como bem viu Kierkegaard, venha a falar de si como de um terceiro. Isso quebrou ou antes refreou mais de um grande espírito. Humildade? Nada disso. Como é preciso, ao contrário, levar-se a sério para zombar dos outros. Como é preciso ser orgulhoso, inclusive para se desprezar. A ironia é essa seriedade, a cujos olhos tudo é ridículo. A ironia é essa pequenez, a cujos olhos tudo é pequeno. Rio que dera o remédio. Atinjam as profundezas, a ironia não desce até lá. Isso não seria verdadeiro para o humor, e essa é uma primeira diferença. A segunda, mais significativa, prende-se à reflexividade do humor, à sua interioridade, ao que gostaríamos de chamar a sua imanência. A ironia ri do outro, do eu, na autoderrisão, como de um outro. O humor ri de si, ou do outro como de si, e sempre se inclui, em todo caso, no disparate que instaura ou desvenda. Não que o humorista não leve nada a sério. O humor não é frivolidade. Simplesmente ele recusa levar a sério a si mesmo, ou o seu riso ou a sua angústia. A ironia procura fazer-se valer, como diz Kierkegaard, ou o humor abolir-se. Ele não poderia ser permanente nem se erigir em sistema, pois não passaria então de uma defesa como outra qualquer e já não seria humor. A nossa época o perverte de tanto celebrar. Há coisa mais triste do que cultivá-lo para ele mesmo? Do que fazer dele um meio de sedução? Um monumento à glória do narcisismo? Fazer dele uma profissão ainda passa, afinal é preciso ganhar a vida, mas uma religião? Uma pretensão? Seria trair o humor, seria não ter humor. Quando é fiel a si, o humor conduz antes à humildade. Não há orgulho sem espírito de seriedade, nem espírito de seriedade, no fundo, sem orgulho. O humor atinge este quebrando aquele. É nisso que é essencial ao humor ser reflexivo,
ou pelo menos englobar-se no riso que ele acarreta ou no sorriso, mesmo amargo, que ele suscita. É menos uma questão de conteúdo do que de estado de espírito. A mesma fórmula ou a mesma brincadeira pode mudar de natureza, segundo a disposição de quem a enuncia. O que será ironia em um, que se exclui dela, poderá ser humor em outro, que nela se inclui. Aristófanes faz ironia em As Nuvens, quando zombra de Sócrates. Mas Sócrates, grande ironista aliás, dá prova de humor quando, assistindo a representação, ri gostosamente com os outros. Os dois registros podem, é claro, misturar-se, a ponto de serem indissociáveis, indiscerníveis, a não ser que se dif tanto pelo tom ou pelo contexto. Assim, quando Groucho Marx declara magnificamente: tive uma noitada excelente, mas não foi essa. Se ele diz isso à dona da casa, depois de uma noitada malograda, é ironia. Se diz ao público, no fim de um de seus espetáculos, será antes do humor. Mas no primeiro caso pode-se somar humor, se Groucho Marx assumir sua parte de responsabilidade no fracasso da noite, assim como ironia no segundo, caso o público, isso acontece, tiver denotado uma falta excessiva de talento. Podemos gracejar sobre tudo, sobre o fracasso, sobre a guerra, sobre a morte, sobre o amor, sobre a doença, sobre a tortura. Mas é preciso que esse riso acrescente um pouco de alegria, um pouco de doçura ou de leveza à miséria do mundo, e não mais ódio, sofrimento ou desprezo. Podemos rir de tudo, mas não de qualquer maneira. Uma piada de judeu nunca será humorística na boca de um antissemita. O riso não é tudo e não desculpa nada. De resto, tratando-se de males que não podemos impedir ou combater, seria evidentemente condenável contentar-se com gracejar. O humor não substitui a ação e a insensibilidade. O concerne ao sofrimento dos outros é uma falta, mas também seria condenável na ação ou na inação. Levar demasiado a sério seus próprios bons sentimentos, suas próprias angústias, suas próprias revoltas e suas próprias virtudes. Uma lucidez bem ordenada começa por si mesmo. Daí o humor que pode fazer rir de tudo, contanto que ria primeiro de si. A única coisa que lamento, diz Woody Allen, é não ser outra pessoa. Mas também com isso ele o aceita. O humor é uma conduta de luto. Trata-se de aceitar aquilo que nos faz sofrer, o que o distingue de novo da ironia, que seria antes assassina. A ironia fere, o humor cura. A ironia pode matar, o humor ajuda a viver. A ironia quer dominar, o humor liberta. A ironia é implacável, o humor é misericordioso. A ironia é humilhante, o humor é humilde. Mas o humor não está apenas a serviço da humildade. Também vale por si mesmo, e ele transmuta a tristeza em alegria. Logo, o ódio em amor ou em misericórdia, diria Spinoza, a desilusão em comicidade, o desespero em alegria. Ele desarma a seriedade, mas também por isso mesmo o ódio, a cólera, o ressentimento, o fanatismo, o espírito sistemático, a mortificação, até mesmo a ironia. Rir de si primeiro, mas sem ódio. Ou de tudo, mas apenas enquanto se faz parte desse tudo e se o aceita. A ironia diz não, muitas vezes fingindo dizer sim. O humor diz sim, sim apesar de tudo, sim apesar dos pesares, inclusive a tudo que o humorista, enquanto indivíduo, é incapaz de aceitar. Duplicidade? Quase sempre na ironia. Não há ironia sem simulação, sem uma parte de má-fé. Quase nunca no humor. O humor de má-fé ainda seria humor? Muito mais ambivalência, muito mais contradição, muito mais dilaceramento, porém assumidos, porém aceitos, porém superados em alguma coisa. É Pierre Desprogession, anunciando seu câncer. Mais canceroso que eu, você morre. É Woody Allen, encenando as suas angústias, seus fracassos, seus sintomas. É Pierre Dac, confrontado à condição humana. A eterna tríplice questão que sempre ficou sem resposta. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Respondo, no que me diz respeito, eu sou eu, venho da minha casa e volto para ela. Observei em outra parte que não havia filosofia cômica.
é um limite para o riso, sem dúvida. Ele não poderia fazer às vezes de pensamento, mas também o é para a filosofia. Ela não substitui o riso, nem a alegria, nem mesmo a sabedoria. Tristeza do sistema, seriedade esmagadora do conceito, quando ele se dá demasiada importância. Um pouco de humor preserva disso, como vemos em Montaigne, como vemos em Hume, como não vemos nem em Kant, nem em Hegel. Já citei a famosa fórmula de Spinoza: não ridicularizar, não deplorar, não amaldiçoar, mas compreender. Sim, mas e se não houver nada a compreender? Resta rir, não contra a ironia, mas com, mas no humor. Embarcamos e não há barco. Melhor rir do que chorar. É a sabedoria de Shakespeare, a de Montaigne, e é a mesma e é a verdadeira. Triunfo do narcisismo, escreve estranhamente Freud. Mas para logo em seguida constatar que à custa do próprio ego, reposto em seu devido lugar, de certa forma, pelo superego. Triunfo do narcisismo, já que o ego se afirma vitoriosamente e acaba desfrutando exatamente daquilo que o ofende e que ele supera, mas sobre o narcisismo. Triunfo do princípio de prazer, escreve ainda Freud, mas que só é possível desde que se aceite, nem que seja para rir, a realidade tal como é, tal como permanece. O humor parece dizer: olhe, eis o mundo que lhe parece tão perigoso, uma brincadeira de crianças. O melhor, portanto, é brincar. O desmentido, a realidade, como diz Freud, só é humorístico se desmentir a si mesmo. Senão já não seria humor e sim loucura, já não seria desmentido e sim demência. Se, portanto, reconhecer essa realidade de que graceja, supera ou que leva à brincadeira. É como aquele condenado à morte que levam à forca numa segunda-feira e que exclama: a semana está começando bem. A coragem no humor, grandeza, generosidade. Com ele, o eu é como que libertado de si mesmo. O humor tem não apenas algo de libertador, observa Freud, mas também algo de sublime e elevado. Por isso ele difere de outras formas de comicidade e se aproxima, de fato, da virtude. Isso mais uma vez distingue intensamente o humor da ironia, que antes rebaixa, que nunca é sublime, que nunca é generosa. A ironia é uma manifestação da avareza, escreve Bobin, uma crispação da inteligência que prefere cerrar os dentes a soltar uma só palavra de elogio. O humor, ao contrário, é uma manifestação de generosidade. Sorrir daquilo que amamos é amá-lo 2 vezes mais. 2 vezes mais? Não sei. Digamos que é amar melhor, com mais leveza, mais espírito, com mais liberdade. A ironia, ao contrário, sabe apenas odiar, criticar, desprezar. Dominique Noques força um pouco o traço, mas aponta a direção certa quando resume a oposição entre humor e ironia nessas poucas linhas, sobretudo na fórmula que as encerra. O humor e a ironia repousam identicamente numa não coincidência entre a linguagem e a realidade, mas aqui sentida afetuosamente como uma saudação fraterna à coisa ou à pessoa designada, e ali, ao contrário, como a manifestação de uma oposição escandalizada, depreciativa ou carregada de ódio. Humor é amor, ironia é desprezo. Em todo caso, não há humor sem um mínimo de simpatia. Foi o que Kierkegaard viu. Justamente por sempre conter uma dor oculta, o humor também comporta uma simpatia de que a ironia é desprovida. Simpatia na dor, simpatia no desamparo, simpatia na fragilidade, angústia, na vaidade, na insignificância universal de tudo. O humor tem a ver com o absurdo, com o nonsense, como dizem os anglófonos, com o desespero. Não, claro que uma afirmação absurda seja sempre engraçada, nem mesmo se entendermos por absurdo algo que não significa nada que possa ser. Só podemos rir ao contrário do sentido, mas nem todo sentido inversamente é engraçado, e a maioria evidentemente não é. O riso não nasce nem do sentido, nem do disparate. Ele nasce da passagem de um ao outro. Há humor quando o sentido vacila, quando se mostra em via de se abolir. No gesto,
evanescente, mas como que suspenso no ar, como que captado no voo pelo riso. Sua apresentação, desaparecimento. Por exemplo, quando Groucho Marx, ao custanto, um doente, declara: ou o meu relógio está parado, ou esse homem morreu. Isso significa alguma coisa, é claro. Inclusive, isso é engraçado porque tem sentido. Mas o sentido que isso tem não é nem possível, não ser abstratamente, nem plausível. O sentido se abole no mesmo instante em que se apresenta. Ou antes, só se apresenta, pois se fosse inteiramente abolido, não riríamos. Envia-se a abolir. O humor é um tremor de sentido, uma vacilação de sentido. Às vezes uma explosão de sentido, em suma, é sempre um movimento, um processo, mas concentrado, condensado, que pode, aliás, permanecer mais ou menos próximo de sua origem, a seriedade do sentido, ou, ao contrário, aproximar-se mais de seu desaguadouro natural, o absurdo disparate, e acentuar com isso, como todos podemos observar, essa ou aquela de suas infinitas nuances ou modulações. Mas sempre, parece-me, o humor estará sempre entre os dois, nem brusco movimento entre sentido e disparate, interceptado como que congelado no instante. Sentido demais ainda não é humor, será muitas vezes ironia. Muito pouco sentido já não o é, não passa de um absurdo. Encontramos novamente aqui um meio termo quase aristotélico. O humor não é nem a seriedade, para a qual tudo faz sentido, nem a frivolidade, para a qual nada tem sentido. Mas é um meio termo instável, ou equívoco, ou contraditório, que desvenda o que há de frívolo em toda a seriedade e de sério em toda a frivolidade. O homem de humor, diria Aristóteles, ri como se deve, nem de mais nem de menos, quando se deve e do que se deve. Mas quem decide é só o humor, que pode rir de tudo, inclusive de Aristóteles, inclusive do meio termo, inclusive do humor. Riremos tanto melhor, ou o humor será tanto mais profundo, quando o sentido alcançar zonas mais importantes da nossa vida, ou acarretar com ele, ou fizer vacilar, trechos mais vastos de nossas significações, de nossas crenças, nossos valores, nossas ilusões, digamos de nossa seriedade. Por vezes é o pensamento que parece implodir, por exemplo, quando Lichtenberg evoca sua famosa faca sem lâmina, a qual falta o cabo. Outras vezes é a vaidade dessa ou daquela ambição contemporânea, por exemplo, a da velocidade, num campo particular, por exemplo, dos métodos ditos de leitura rápida. Li toda a Guerra e Paz em 20 minutos, conta Woody Allen. Fala da Rússia. Outras vezes ainda é o próprio sentido de nossas condutas ou reações que entra em jogo, que é como que fragilizado ou questionado, ou confundindo os nossos valores, nossas referências, nossas pretensões. Woody Allen, de novo. Sempre trago uma espada comigo para me defender. Em caso de ataque, aperto o seu punho e ela se transforma em bengala branca. Então vem me socorrer. Notemos que nesse último exemplo, há menos passagem do sentido ao disparate do que de um sentido. A máscula segurança da espada, eis um homem pronto para se abater. Outro sentido, a artimanha, um tanto covarde da bengala branca. Mas essa passagem de um sentido a outro, o do mais estimável ao mais ridículo, fragiliza um e outro, dando razão com isso, pelo menos virtualmente, ao disparate. Outras vezes ainda, os exemplos que seguem são todos tirados de Woody Allen, é a angústia que se exprime, mas de maneira absurda, e que é como que exorcizada ou posta à distância. Embora eu não tenha medo da morte, prefiro estar longe quando ela se produzir. Ou os nossos sentimentos é que são relativizados ou que se relativizam uns aos outros. É melhor amar ou ser amado? Nenhum nem outro, se a nossa taxa de colesterol exceder 5,35. Outras vezes, enfim. Enfim, porque eu vou parar, mas poderia continuar, é claro, indefinidamente. Sempre há um sentido a questionar, sempre uma seriedade a afastar. Outras vezes, dizia para concluir, são as nossas esperanças que desvendam o que eles têm de problemático. A eternidade é longa, principalmente quando vai chegando ao fim, e sórdido.
Se pelo menos Deus quisesse me dar um indício da sua existência, se me depositasse uma boa grana num banco suíço, por exemplo, ou de improvável. Não apenas Deus não existe, mas tentem encontrar um encanador no fim de semana. Segui aqui Woody Allen, a todo senhor tom da honra. Freud, que não teve a sorte de conhecê-lo, o teria apreciado, creio eu. Freud, que gostava de evocar esse anúncio de uma agência funerária americana, hoje ele diz: por que viver se você pode ser enterrado por $10? Ele acrescentava o seguinte comentário: quando nos interrogamos sobre o sentido e o valor da vida, estamos doentes, pois nenhum nem outro existem objetivamente. É que o humor manifesta e é como ele se diverte, em vez de chorar. Isso torna coincidir com Kierkegaard. Cansado do tempo e de sua sucessão sem fim, o humorista dele se afasta de um pulo e encontra um alívio humorístico em constatar o absurdo. Mas para o Kierkegaard, isso era menos a verdade do humor do que a sua falsificação, a sua retratação ou revogação. Pelo que o humor trai a sua verdadeira vocação, que é conduzir do ético ao religioso, de ser assim, o último estágio da existência interior antes da fé, de ser mesmo, como dizia Kierkegaard, o incógnito da religiosidade na ética, assim como a ironia era o incógnito da ética na estética. Eu não acredito nem um pouco nisso, é claro. Se é verdade que o humor questiona a seriedade da ética, relativiza essa seriedade, desconfia dela, diverte-se com a sua vaidade, suas pretensões, etc. De outro, também questiona a seriedade do esteta quando há seriedade no snob, no mulherengo, ou a seriedade mais frequente e mais essencial do homem religioso. Rir da ética em nome de um sentido superior, por exemplo, em nome da fé, não seria humor, seria ironia. O humor rirá antes da ética, ou da estética, ou da religião, em nome de um sentido inferior. Logo, tendencialmente, em nome do disparate ou simplesmente da verdade. Por exemplo, esta que Pierre Desproges diz: o Senhor disse: amarás o próximo como a ti mesmo. Pessoalmente, prefiro a mim mesmo, mas não introduzirei minhas opiniões pessoais nesse debate. Ou esta que é de Woody Allen: sempre obcecado pela ideia da morte, medito constantemente. Não cesso de me perguntar se existe uma vida ulterior. E se houver uma, será que nela poderão me trocar uma nota de $20? Somente a verdade é engraçada. Em todo caso humorística, só ela pode sê-lo. E é por isso que o disparate tantas vezes nos diverte, porque nada é verdadeiro no sentido, a não ser pela seriedade que lhe damos e que o humor não suprime. Pois não se pode gracejar sempre, pois não se deve, pois o humor supõe, para rir do sentido, que o sentido seja de certa forma mantido, mas relativiza, alivia, afasta, fragiliza, de forma feliz, em relação à qual, enfim, ele nos liberta, pois se pode gracejar de tudo, sem a abolir, já que o humor deixa o real imutado e já que nossos desejos, nossas crenças, nossas ilusões fazem parte dele. O humor é uma desilusão alegre. É nisso que é duplamente virtuoso. Ou pode sê-lo. Como desilusão, tem a ver com a lucidez, portanto da boa-fé. E como alegria, tem a ver com o amor e com tudo. O espírito, repitamos com Alain, zomba de tudo. Quando zomba do que se detesta ou despreza, é ironia. Quando zomba do que ama ou estima, é humor. O que mais amo, o que estimo mais facilmente. Eu mesmo, como dizia Desproges. Isso diz o suficiente sobre a grandeza do humor e sobre a sua raridade. Como não seria uma virtude?